Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre nossas vidas, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, aqueles que estão em casa, acamados, nos hospitais, nas UTIs, aquele que farão a sua passagem no dia de hoje ou por esses dias, rezar pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Hoje a Igreja celebra a memória facultativa de Santa Teresa Benedita da Cruz, Virgem e Mártir. Edith Stein nasceu na cidade de Breslau, Alemanha, no dia 12 de outubro de 1891, em uma próspera família de judeus. Aos 2 anos, ficou órfã do pai. A mãe e os irmãos mantiveram a situação financeira estável e a educaram dentro da religião judaica. Desde menina, Edith era brilhante nos estudos e mostrou forte determinação, caráter inabalável e muita obstinação. Na adolescência, viveu uma crise, abandonou a escola, as práticas religiosas e a crença consciente em Deus. Depois, terminou os estudos com graduação máxima, recebendo o título de doutora em fenomenologia em 1916. A Alemanha só concedeu esse título a 12 mulheres na última metade do século XX. Em 1921, ela leu a autobibliografia de Santa Teresa de Ávila. Tocada pela luz da fé, converteu-se e foi batizada em 1922. Mas a mãe e os irmãos nunca compreenderam ou aceitaram sua decisão ao catolicismo. A exceção foi sua irmã Rosa, que se converteu e foi batizada no seio da igreja, após a morte da mãe, em 1936. Edith Stein começou a servir a Deus com seus talentos acadêmicos. Lecionou numa escola dominicana, foi conferencista em instituições católicas e finalizou como catedrática numa universidade alemã. Em 1933, chegavam ao poder Hitler e o Partido Nazista. Todos os professores não arianos foram demitidos por recusar-se a sair do país. Os superiores da Ordem do Carmelo a aceitaram como noviça. Em 1934, tomou o hábito das carmelitas e o nome religioso de Teresa Benedita da Cruz. A sua família não compareceu à cerimônia. 4 anos depois, realizou sua profissão solene e perpétua, recebendo o definitivo hábito marrom das carmelitas.
A perseguição nazista aos judeus alemães intensificou-se e Edith foi transferida para o Carmelo de Echt, na Holanda. Um ano depois, sua irmã Rosa foi juntar-se a ela nesse Carmelo holandês, pois desejava seguir a vida religiosa. Foi aceita no convento, mas permaneceu como irmã leiga carmelita, não podendo professar os votos religiosos. O momento era desfavorável aos judeus, mesmo para os convertidos cristãos. A Segunda Guerra Mundial começou e a expansão nazista alastrou-se pela Europa e pelo mundo. A Holanda foi invadida e anexada ao Reich alemão em 1941. A família de Edith Stein dispersou-se. Alguns emigraram e outros desapareceram nos campos de concentração. Os superiores do Carmelo de Edith tentaram transferir Edith e Rosa para um outro, na Suíça, mas as autoridades civis de lá não facilitaram e a burocracia arrastou-se indefinidamente. Em julho de 1942, publicamente, os bispos holandeses emitiram sua posição formal contra os nazistas e em favor dos judeus. Hitler considerou uma agressão da Igreja Católica local e reivindicou. Em agosto, 2 oficiais nazistas levaram Edith e sua irmã do Carmelo de Echt. No mesmo dia, outros 242 judeus católicos foram deportados para os campos de concentração. Como represália do regime nazista, as mensagens dos bispos holandeses. As 2 irmãs foram levadas em um comboio de carga, junto com outras centenas de judeus e dezenas de convertidos ao norte da Holanda, para o campo de Westbork. Lá Edith Stein, ou a freira alemã, como a identificaram os sobreviventes, diferenciou-se muito dos outros prisioneiros que se entregaram ao desespero, lamentações ou prostração total. Ela procurava consolar os mais aflitos, levantar o ânimo dos abatidos e cuidar do melhor modo possível das crianças. Assim ela viveu alguns dias, suportando com doçura, paciência e conformidade a vontade de Deus, seu intenso sofrimento e dos demais. No dia 7 de agosto de 1942, Edith Stein, Rosa e centenas de homens, mulheres e crianças foram de trem para o campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau. 2 dias depois, em 9 de agosto, foram mortas na câmara de gás e tiveram seus corpos queimados. A irmã carmelita
Teresa Benedita da Cruz, foi canonizada em Roma em 1998 pelo Papa João Paulo II, que indicou sua festa para o dia de sua morte. A solenidade contou com a presença de personalidades ilustres, civis e religiosas da Alemanha e da Holanda, além de alguns sobreviventes dos campos de concentração que a conheceram e de vários membros da família Stein. No ano seguinte, o mesmo Sumo Pontífice declarou Santa Edith Stein copadroeira da Europa, junto com Santa Brígida e Santa Catarina de Sena. Oremos. Senhor Deus de nossos pais, fazei abundar em nós a sabedoria da cruz, com a qual admiravelmente enriqueceste Santa Teresa Benedita da Cruz na hora do martírio. Concedei-nos por sua intercessão que constantemente vos procuremos suma verdade e guardemos fielmente até a morte a eterna aliança de amor selada no sangue do vosso Filho, para a salvação de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perseverança, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiadamente pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
queridos e amados, o Santo Evangelho de hoje nos apresenta a cura de um menino epilético. O autor sagrado, ele traz duas posições, ambas diferentes. O homem e pai que se aproxima de Jesus, ajoelha-se e diz: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético. Então aqui está uma condição determinante da saúde do menino. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. A segunda condição é a de Jesus. Jesus vai dizer: trazei aqui o menino. E Jesus, então, ameaçou e o demônio saiu dele. A segunda condição. Aí fica para nós a interpretação. Era um ataque epilético ou era uma ação demoníaca? O importante aqui é a cura do menino, nada mais. Jesus o curou, Jesus o libertou, seja epilepsia ou seja possessão. Em alguns textos da Sagrada Escritura, algumas traduções, apresenta para nós epilepsia, apresenta para nós que o menino está em sofrimento, cujo sofrimento é só Jesus para dar jeito, porque o Pai levou aos discípulos e os discípulos não conseguiram libertá-lo do problema, não conseguiram proporcionar, através da oração e da bênção, o bem-estar a este menino. Nós podemos ver aqui que no diálogo de Jesus com este pai, ele vai exclamar que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E depois, os discípulos mesmo, eles falam a Jesus: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Então aqui está as duas condições para que pensemos, mas o que se evidencia ilimitadamente é a bondade do coração de Jesus. É o desejo de ver quem sofre bem, de ver quem sofre liberto. E por isso, Jesus expulsa este mal, este demônio, esta epilepsia ou este espírito de epilepsia, proporcionando bem-estar a este menino. Então, os discípulos perguntam por que nós não conseguimos expulsar o demônio. E Jesus vai ser simplesmente sucinto na sua resposta. Porque a vossa fé é demasiado pequena. Aqui está um ponto de grande observância para nós. Porque muitas vezes nós não conseguimos determinados objetivos
que nós temos em nossa vida? Será que é porque somos frágeis, fracos? É porque temos uma fé abalada? É porque temos uma fé pequena? O que será? Jesus vai ser extremamente claro, porque a vossa fé é demasiadamente pequena, ou seja, uma fé insignificante. E aí fica para nós o esclarecimento. Quando a nossa fé é pequena, quando a nossa fé é insignificante, quando a nossa fé não é capaz de tocar o coração de Deus, de tocar o coração de Jesus, nós estamos caminhando com uma fé que não é nossa, com uma fé que somente em alguns momentos nos proporciona emoção, sensações e sentimentos. Não produz em nós graça, bênção, cura e libertação. E aí se faz necessário que busquemos uma fé viva, autêntica, verdadeira, para caminhar com Deus, para caminhar com Cristo, na totalidade da graça que Ele dispensa sobre nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que coroaste Santa Teresa Benedita da Cruz entre os santos pela dupla vitória da virgindade e do martírio, concedei-nos pela força deste sacramento superar com firmeza todo o mal e alcançar a glória celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de São José, de Santa Teresa Benedita da Cruz, desça sobre nós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.